Rádio Alento, um lenitivo para a sua vida. Steve, abre a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Do versículo de número 1. Se os irmãos já encontraram, digam amém. Sentados como os irmãos estão, nós vamos estar lendo a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, pensando nesta passagem que é por demais conhecida dentre todos os nossos irmãos, e a palavra de Deus, por mais conhecida que seja, ela sempre será a abençoadora palavra de Deus, que alimenta, que regenera e que dá vida àqueles que não têm nenhum vigor. João, ele narra neste seu livro, neste seu evangelho, algo de suma importância às nossas vidas, nestes 21 capítulos, de onde nós entendemos de que tem cada um dos capítulos, ele tem uma mensagem que diz respeito a cada um de nós dos dias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A passagem da qual nós estamos pensando e queremos de antemão trazer uma rápida, não trazendo do início, mas uma rápida reflexão ou introdução deste assunto,
que tange no que diz a palavra de Deus, dos dias de Jesus Cristo, o qual João esteve registrando, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12. João registra os milagres em que Jesus operou, do que ele fez, dos seus dias. E ele fala de milagres, os quais foi operado por Jesus. E na narrativa de João, ao começar do capítulo de número 1, João começa a falar primeiro a respeito do verbo que se fez carne. E logo depois ele está falando sobre os primeiros apóstolos de Jesus. E consequentemente ele segue falando, já o capítulo de número 2, acontece o primeiro milagre em que Jesus operou em Caná da Galileia, de onde da água transformou o vinho, de onde causou uma admiração ao mestre Sala, que chegou até indagar, dizer de que sempre nas festas se oferece o primeiro vinho, o vinho melhor, o melhor vinho, a primícia, o vinho de melhor qualidade, para que após eles terem bebido, eles possam servir o vinho inferior. Mas nas festas das bodas, deste casamento em Caná da Galileia, o melhor vinho ficou para o final, quando faltou vinho, e logo que foram a Jesus, mandou que enchesse aquelas talhas de água, e logo que mandou que levasse ao mestre Sala, ele pôde provar e dizer que era o melhor vinho e se deixou para servir no final da festa. E meus amados, ele segue falando o capítulo 2, depois ele fala da purificação do templo. Capítulo 3, Jesus traz instrução a Nicodemos acerca do novo nascimento, que é um dos milagres de grande proporção na vida de cada um servo de Deus. E também ele fala do capítulo 4 sobre uma barreira que existia entre os judeus e os samaritanos, e que Jesus veio trazer uma harmonia entre aquele povo. E o capítulo de número 5, ou o capítulo 4, ainda fala de algumas curas, e fala o capítulo 5 da cura de um paralítico de Betesda, e que nos traz uma mensagem por demais importante para a nossa vida. Ele trata no capítulo 6 sobre as multiplicações, ou a multiplicação dos pães. Fala do poder de Jesus também, sobre a natureza, o qual ele anda sobre o mar. E ele se mostra como sendo o pão da vida para aqueles que creem e o aceita como o Senhor da sua vida. Capítulo 7, Jesus fala sobre a incredulidade dos irmãos dele, e logo depois ele ensina no templo, na festa dos tabernáculos, e também ele trata da dissensão que existia entre os judeus. No capítulo 8 ele trata sobre aquela mulher que foi supostamente apanhada em um ato de adultério. E logo vem o discurso de Jesus a respeito da sua missão. Capítulo de número 9, ele trata sobre a cura de um cego de nascença que trouxe admiração, causou um impacto àqueles fariseus, aquelas autoridades dos seus dias. E o capítulo de número 10, aonde Jesus se apresenta como bom pastor e mostrando que o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. E logo o capítulo de número 11 é o clímax dos milagres que Jesus operou nos dias
quando ele ressuscita Lázaro após 4 dias que esteve sepultado, já o seu corpo em estado de decomposição, mas o Senhor Jesus veio trazer vida, restaurar a vida de Lázaro. E o capítulo de número 12, aonde se encerra, consequentemente, esta parte dos milagres, aonde Jesus, ele fala, e quando Maria unge com unguento os seus pés, mostra a sua entrada triunfal em Jerusalém, e também ele, consequentemente, fala a respeito de alguns gregos que desejaram ver a ele. E, meus amados irmãos, o capítulo de número 13 ao capítulo de número 17, Jesus traz à tona a respeito do seu ministério, daquilo que ele veio fazer, do seu trabalho que veio realizar. E o seu ministério, que foi um ministério recheado de milagres, de ensinamentos, mostrando a sua deidade, mostrando a sua grandeza, e logo depois que se encerra o capítulo de número 17, aonde consequentemente narra João a respeito dos tempos, 3 anos ininterrupto do ministério de Jesus, o ministério terreno dele. Logo o capítulo de número 18 já trata sobre o seu sofrimento, o início, e que levou até a crucificação, de onde João ele já conclui lá no capítulo de número 21, aonde ele trata a respeito do Senhor Jesus, a respeito da sua ressurreição e tantas coisas importantes. Mas nos detendo a este capítulo de número 13, nós entendemos de este acontecimento dos dias do Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus nos traz lições que são por demais importantes à nossa vida espiritual, de onde a gente temos uma passagem que, quando paramos e meditamos nesta passagem bíblica, que apenas João, no capítulo de número 13, ele narra esta história, este assunto, de onde Jesus, como sendo o Senhor, que é o Senhor absoluto, o Deus poderoso, o Senhor criador dos céus e da terra, de onde a Bíblia, desde os Gênesis até o Apocalipse, fala da sua grandeza, do seu poderio, da sua ação, porque a Bíblia fala de Jesus não unicamente no momento em que ele foi concebido por Maria e que nasceu como qualquer um de nós nascemos, mesmo que não foi gerado como fomos, mas ele identificou-se como nós e nasceu, foi gerado em um ventre materno, mas ele é antes de todas as coisas. A palavra de Deus diz que antes que Deus estivesse fundando o mundo, o mundo cósmico, o mundo espiritual, Jesus estava com ele, tudo foi feito por causa dele. Glória, pois, a ele para todo sempre. Quantos creem nesta palavra, digam amém. Queridos irmãos, continue com a sua Bíblia aberta, mas a palavra de Deus, eu estava observando a linguagem em algumas versões, e eu estava pensando no que diz a versão viva, do versículo de número 1, diz assim, do capítulo 13: pouco antes da festa da Páscoa, que é ainda hoje uma das festas muito importante para os judeus.
Mas a Bíblia diz que foi exatamente um pouco antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha já chegado a sua hora de deixar este mundo e ir para o Pai. A Bíblia diz, me chama muito a atenção esta parte, que diz assim a palavra de Deus: e tendo amado os seus que estavam aonde, irmãos? Que estavam aonde? No mundo. Não deixe a Bíblia fechada, irmãos. Quem vem se alimentar tem que desemborcar o prato, porque senão não vai comer. Amém, irmãos? Aí ele diz assim: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os um pouco de tempo. Amou-os até o fim. Não o fim apenas para aquele momento, mas ele falava no momento em que eles estavam com ele e que Jesus estava com eles ali. Ele estava falando daqueles que estavam lhe seguindo, daqueles que tinham sido alcançados pelo seu sacrifício, que tinham crido nele, mesmo antes do sacrifício de Jesus, já muitos tinham acreditado no seu ministério, na sua palavra, e por isso a palavra de Deus nos diz que ele os amou até o fim. E a palavra de Deus diz, que eu acho interessante, a palavra de Deus diz, o versículo 2, quem é que lê aí para mim o versículo de número 2? Ele disse assim: ao entardecer do dia da Páscoa, sabia que aquela seria a sua última ceia. Interessante, irmãos, é que a Bíblia diz que Jesus sabia que era a última ceia. Como Deus, ele sabia de todas as coisas. Como Deus, ele já via o sofrimento que ele iria passar. Houve um momento que quando ele chega no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus orou e deixou os discípulos um pouco afastados, e foi como que um tiro de uma pedra, e prostrou-se, e a Bíblia diz que ele orou, e ele orou tão intensamente que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que vertia. E a palavra de Deus disse que ele diz assim: Pai, se não é possível passar de mim este cálice em que eu o beba, seja feita a tua vontade. Irmãos, estava pensando nisto do que Jesus, ele fez, que aquela seria a última noite dele sobre a terra. Esse é o dia da preparação da Páscoa, que era 14, chamado 14 de Nissan, o nosso pôr do sol, de terça-feira até o pôr do sol da quarta-feira, que era o dia da crucificação, aonde Jesus seria crucificado. A Bíblia diz que o diabo, o adversário da nossa alma, já tinha colocado no coração de Judas, para que viesse o trair. Interessante é que no decorrer deste assunto aqui, nós vamos encontrar aqui, vamos estar lendo e meditando com os irmãos, do que este ato que Judas fez. Mesmo depois de tudo isso, Jesus sabia de que ele ia fazer, mas Jesus mesmo assim o amou até o fim. A Bíblia diz que o diabo já havia inspirado, veja que coisa,
já havia inspirado, colocado, há uma versão que diz que ele tinha instigado a Judas Iscariotes a traí-lo. E disto aqui, nós poderíamos estar tirando lições tão importantes. Mas dentro desta introdução bíblica, deste assunto, a gente observa, irmãos, observe aí o capítulo de número 13. Que belo quadro nós temos aí em João, capítulo 13. Jesus, diga comigo, Jesus, o Mestre amado, o glorioso Filho de Deus, do Deus vivo. Imagine só do que a palavra de Deus mostra aí. Ele cingido de uma toalha e com uma bacia em suas mãos, aquelas mãos abençoadoras. Quantos são abençoados pelas mãos poderosas de Jesus aqui? Aquelas mãos abençoadoras, lavando os pés dos discípulos. Ele queria que servíssemos com o mesmo Espírito. Ele nos ensina, ou nos ensinou, que a grandeza, irmãos, é sempre medida pelo serviço. Diga comigo, a grandeza é sempre medida pelo serviço. Não se pode amar alguém, diga comigo, não se pode amar alguém sem se dedicar por alguém. Veja aí o que é que diz o versículo de número 16 deste mesmo capítulo. Veja aí o que é que diz. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele diz, na verdade não é o servo. A gente vamos entender isto aqui, do que Jesus está falando de servo, o significado de servo aqui. Amém, irmãos? Aqui estou falando do ministério, diga comigo, o ministério particular de Jesus. Dentro deste assunto nós estaremos tratando, sabe sobre o que, irmãos? Do último degrau da liderança, mostrando Jesus a humildade de que se deve ter para poder servi-lo dentro dos grandes exemplos de que Jesus fez. Um dia ele disse assim: vinde a mim, todos os que se acharem cansados, sobrecarregados com a vossa carga, vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas ele disse o quê? Tomai sobre vós o quê? O meu jugo, e fazeis o quê? E aprendei de mim. Jesus tinha condições de ensinar ou não, irmãos? Ele disse, tomai o meu exemplo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Interessante é que ele diz assim, eu sou manso, é porque ele é manso mesmo. Mas os irmãos podem até dizer, mas por que, pastor? Jesus naquele dia lá no templo pegou um azorrague, aonde o povo estava ali no templo fazendo comércio. Ali não significa que ele não é manso, ali fala de zelo. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que aparentemente é manso, mas pisa no pé dele, pisa no pé dela, diz alguma coisa para ver se a fera não se levanta. Mas Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É uma resposta da parte de Jesus para a nossa vida. Mas interessante é que ele diz aqui, e encontrarei o quê? Carga para a vossa alma. Ele diz descanso para a vossa alma. Mas o versículo que
nós observamos, pedimos para ler, fala na verdade vos digo, que não é o servo o quê? Maior. Desde aí Jesus já começa a ensinar as prioridades dentro do ministério, dentro da igreja. Porque a cada um ele pôs com uma autoridade da igreja. Isso aqui tem umas lições muito importantes para a nossa vida. Mas, irmãos, ele diz assim, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Mas o versículo 17 diz assim, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Se as fizerdes. Abra sua Bíblia aí no mesmo capítulo, ou no mesmo livro. Do que Jesus, ele está falando sobre aqui. Capítulo de número 15. Capítulo de número 15. Versículo de número 14. Vamos ler o versículo 12, diz assim: o meu mandamento é qual? Que vos fazei o quê? A quem? A quem, irmão? Não é amar um e aborrecer o outro, não. Ameis uns aos outros. De que forma? Assim como eu. Ninguém tem maior amor do que este, de fazer o quê? De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas o versículo de número 14, o que é que diz assim? O que é que diz aí, irmãos? Eu achei interessante isso aqui. Vós, os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tem muitas pessoas que dizem assim, Jesus é meu amigo, mas simplesmente não faz o que Jesus está mandando. E ainda quer dizer que é amigo de Jesus. Jesus não tem amigo fuxiqueiro. Jesus não tem amigo que seja caluniador. Jesus tem amigo que busca ser santo assim como ele é. Amém, irmãos? Vós sereis os meus amigos, disse Jesus, se vocês fizerem o que eu estou vos mandando. Fora disto aí, vocês não são meu amigo. Porque quem não é amigo de Jesus é amigo do mundo. E quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Jesus. Quem tem contato com o mundo não pode ser amigo dele. Ou pode, meus irmãos? Quem se constitui amigo do mundo pode ficar certo. Jesus é teu inimigo. Ou eu estou falando coisa diferente aqui? Eu estou falando o que está na Bíblia. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu estou apenas na introdução deste assunto. Mas a Bíblia diz assim, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém, irmãos? Ele diz assim, versículo 18, o que é que diz? Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o quê? O seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Amém? Para que vocês não fiquem enganados. Mas, meus amados irmãos, interessante é que este
evento realizado no cenáculo, aonde Jesus estava sentado, parece assim, irmãos, que a gente está voltando àquele local onde Jesus estava reunido com os discípulos. Onde ele estava reunido com os discípulos. Um cenáculo que tinha sido preparado. E ele, antes da festa da Páscoa, que iniciasse todo aquele ritual da festa da Páscoa, Jesus sentou à mesa para jantar com os discípulos. Para a janta com os discípulos. E naquele cenáculo, no local do evento, o evento realizado no cenáculo, onde Jesus participou ou participa de uma refeição com os seus discípulos, Jesus sabe que a hora da sua paixão ou crucificação já estava próxima. E como estava próximo, João não descreve a instituição da ceia aqui, ou da ceia do Senhor, conforme está escrito no capítulo 26 de Mateus, que fala da instituição da ceia. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. João, ele estava tratando exatamente, ele descreve aqui, irmãos, e não somente aquilo que fora escrito por Marcos, no capítulo 14, e o versículo 17 ao versículo 31, e o que foi escrito também por Lucas, no capítulo 22, e o versículo 14 ao versículo de número 38. Em vez disto, João pinta um gesto do mestre de Jesus, que realmente interpreta o valor da sua morte. O quanto vale a sua morte para aqueles que o seguem, para aqueles que é os seus servos. E, consequentemente, a lavagem dos pés dos discípulos tirou as vestimentas. É uma palavra que ela está no original, no grego, é titeme, que é usada em João, no capítulo de número 10, o versículo de número 11. Não vai demorar a gente observar aí, capítulo 10 de João, e o versículo de número 11. Veja aí o que é que diz: eu sou o quê? O bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá vida pelas ovelhas. Tem uma referência como ao dar a vida pelas ovelhas. Isto aqui há um significado profundo daquilo que João trata, de que Jesus, após tirar as vestimentas, há uma profundidade de que ele, ao dar a vida pelas ovelhas, há o ato de humildade normalmente praticado por um escravo. A Bíblia Viva, no capítulo de número 1 de Romanos, e o versículo 1, e também no livro de Tito, capítulo 1, o versículo de número 1, é traduzido esta palavra de servo aqui, irmãos, como escravo. Eu estava pensando nisto aqui. Eu estava pensando e dizendo como Jesus é maravilhoso, é glorioso. Ele sendo o meu Salvador, o meu Senhor, Deus encarnado, o Deus vivo. Irmãos, a gente vamos ter muitas lições nesse assunto aqui. Jesus sentado com as suas vestes, ele já põe
no momento em que está reunido com os discípulos, aproveita uma oportunidade de demonstrar o que faz um escravo. O que faz um escravo. A Bíblia diz, abra sua Bíblia aí, irmãos, a gente vai entender. Quem está me entendendo, diga amém. Quem não está entendendo, diga misericórdia, meu Deus. Mas abra sua Bíblia aí, no capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Que coisa! A gente vai falando, e o Espírito Santo vai dirigindo a gente, porque a gente vai sendo transportado para aquele momento em que Jesus estava reunido no cenáculo com os seus discípulos, querendo lhe dar uma lição que é melhor servir do que ser Senhor. Veja aí o capítulo de número 2. Portanto, acompanhe comigo. Se há algum conforto se há alguma consolação se há alguma comunhão se há alguma entranháveis afetos e compaixões. O que é que ele diz? Completai o meu gozo. Esse entranhável aqui, irmãos, ele está falando do amor afetivo, de entranhas. É quase uma alusão ao amor de uma mãe para com o filho, que ele sai das suas entranhas. É isto que Paulo estava dizendo aqui. Mas ele diz aqui, irmãos, ele diz assim: completai o meu gozo, para que sintai o quê? O mesmo, tendo o quê? O mesmo sentindo uma. Nada façais com quê? Ou por vanglória, mas por quê? Por humildade. Amém? Por humildade, cada um considere quem? Superior a si mesmo. Este capítulo de número 13 parece que ele é o clímax do que João ele trata neste livro, de uma lição tão grande para a vida de cada crente. Quando a gente lê e medita nisto aqui, a gente diz assim: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser mais crente. Ou não dá para dizer isso, irmão? Me ajuda a viver uma vida de humildade. Jesus quis mostrar aqui, nós vamos ver no processo deste estudo aqui, deste assunto. Mas ele diz assim: cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o quê? Para o quê, irmãos? O que é propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí veja só o versículo 2. De sorte que haja em quem? O mesmo sentimento que houve em quem? Também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de quê? De Deus. Não teve por quê, irmãos? Por usurpação, por glória, por direito. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se engrandeceu. Mas a palavra de Deus diz, o versículo de número 7 diz o quê? Mas esse aniquilar aqui é esvaziar-se. Não é forte isso aqui, irmãos? É esvaziar-se, é deixar, despojar, deixar para lá, não com ato de rebeldia, não trazendo como fez Esaú, que
desprezou o seu direito de primogenitura, não, irmãos. Era Jesus mostrando a esta humanidade que ele é Deus, mas também mostra a humildade. É isto que Jesus quis dizer aqui. E Paulo disse que ele não teve por usurpação, mas ele humilhou-se, esvaziou-se, deixou a sua glória. Aí não há aquele hino tão bonito que diz assim: deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Aí ele diz: estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrela nos céus, as andorinhas não voam mais. É isto de que Jesus está dizendo para a igreja dele aqui em Escada. Ainda na baixada da Gaia, séria. Aleluia! É a expressão maior do amor de Deus. Jesus esvaziou-se para dizer a mim e a você que vale a pena viver uma vida dedicada de simplicidade, de santidade, de humildade para servi-lo. Vale a pena pagar o preço por ele. Ele diz: vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena você sofrer, vale a pena você chorar, vale a pena você sofrer as injúrias. Aleluia. Ele disse que ele esvaziou-se. Ele disse: por um tempo. Por um tempo. Ele sabia que depois que tivesse cumprido toda a vontade de Deus, Deus o levaria e daria a glória que ele tinha deixado lá, porque ele não teve por usurpação ser igual ao Pai. Aleluia. Eu estou sentindo um gozo tão grande aqui na minha alma, irmão. Aleluia. Mas ele disse assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo aqui, no original, é escravo. E eu vou, no decorrer deste assunto, falar paulatinamente a respeito do que é o escravo aqui. Eu fico olhando Jesus, irmãos. Jesus. Eu olho para mim, quem sou eu? Meu Jesus, ele se fez escravo. No original aqui é escravo mesmo. E não é, irmão, porque existia, eu vou estar falando isso, existia naquela época, como hoje ainda existe alguns degraus de escravo. Mas aqui é o mais humilde escravo. Isso aqui é uma lição de vida para nós. Mas ele diz aqui: mas tomou a forma de servo. De servo. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até quando? Até a morte de cruz. Mas eu acho interessante quando ele diz: mas aniquilou-se. Diga comigo, ele aniquilou-se, esvaziou-se de todo o apogeu, de toda a glória, de toda a magnitude,
de toda a riqueza. A gente observando quando Deus, que é soberano, que é glorioso, Ele fez com que Jesus fosse introduzido num ventre materno, e a Bíblia diz que Ele humanizou-se, era Deus levando a humanidade para identificar-se com Ele. Ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, Ele identificou-se, Ele nasceu lá num ventre materno. Passou os 9 meses sendo gerado ali. Foi criança, recém-nascida. Veio ser criança, adolescente. Todos os costumes que os adolescentes, as crianças têm, Jesus passou também. A Bíblia diz que ele é homem igualmente, ele foi homem igualmente, tendo as mesmas paixões, porém sem pecado. Ele teve sede ou não, irmão? Ele teve fome, sim ou não? Ele cansou, sim ou não? Se enfadigou, sim ou não? Ele comeu peixe. Não é verdade, irmãos? Aí há pessoas que dizem assim, que são tão incrédulos, que quando a gente falamos que vamos morar no céu, sabe o que é que eles dizem? Onde já se viu um homem que come carne e farinha e morar no céu? Jesus comeu, está lá e disse que vai levar a gente para lá, irmãos. A gente come carne, come farinha, come cuscuz com charque, mas servimos uma vida de santidade e vamos morar com Ele. Amém. Meus amados irmãos, mas ele diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo, de Jesus, se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E diga comigo, e toda língua confesse que Jesus Cristo, diga forte, é Senhor. Diga forte, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados, eu ainda não concluí a introdução deste assunto, mas nós vamos, no próximo oportunidade, nós vamos concluir a introdução e entrar propriamente dito neste assunto. Rádio Alento, um lenitivo para a sua vida.